Então, pessoal, bora para a aula, né? Como eu já havia dito, né? Hoje a aula é sobre TL431. Vamos testar o TL431. Vamos mostrar as tensões do TL431. Quais são as tensões corretas que devem ter ali e como eu meço isso, né? Então, como eu já mostrei aqui, né, do lado, e vou mostrar aqui para vocês também, ó. Temos 3 multímetros, eles vão estar medindo simultaneamente cada parte ali do TL431, ali do circuito TL431, para que vocês possam observar simultaneamente o funcionamento e as tensões, o que faz com base nas tensões que eles vão se alterando ali, beleza? Então, vamos ali para o circuito, ali, para vocês observarem aonde que vamos fazer os testes, né? Então, o teste em si, vamos testar o TL431 aqui, pessoal. O que é o TL431 para quem não sabe? O TL431, ele precisa de uma tensão de referência chegando ali, né, no seu pino de referência, para que ele sature ou corte, né? Então, o que vamos fazer só para vocês entenderem a prática de hoje, a aula prática de hoje? Vamos injetar tensão na referência e ver quando que esse TL431 vai começar a saturar. Então, com os 3 multímetros, vamos poder observar aonde? Vamos observar a tensão na referência, a tensão aqui no catodo e também a tensão no optoacoplador. Tudo junto. E quando a gente vai aumentando essa tensão, vamos observar quando que esse TL431 vai saturar. Então, o teste é esse. O Claudenilson agora vai mostrar para vocês na placa ali como que está sendo ligado as ponteiras nas determinadas localizações ali, né? Então vamos lá para a placa para vocês observarem aí. Então, gente, boa noite, né? Olha aqui, nós ligamos aqui o multímetro analógico no optoacoplador, tá? No pino 3 e 4 do optoacoplador. Ligamos o multímetro Flux na VREF, na tensão de referência do TL431, tá? E ligamos o DT9205, que é esse aqui, né? tá? Onde? No catodo do TL431, onde ele vai estar analisando ali a hora do corte e saturação do TL431. Então, só para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui, ó. O multímetro analógico está aqui no opto, né? Está aqui. O Flux está aqui na referência, multímetro Flux. E o multímetro, o DT9205, está aqui na referência. E o que vamos fazer? Vamos injetar tensão, né? Para que aumente essa tensão e ver quando que esse TL431 vai saturar. O que acontece quando ele satura, o que acontece com o opto quando satura, o que acontece com a tensão de referência quando satura. Então, tudo isso vamos conseguir observar com o teste que vamos fazer agora. Então, vamos lá novamente para a placa, né? Então, só para vocês entenderem aí, ó. O Claudio já mostrou, né? O multímetro analógico, que são essas duas ponteiras aqui, ó. Essas duas ponteiras aqui são o optoacoplador. Então aqui está o optoacoplador. Aqui é a referência do TL431. Esse outro aqui, que está indo para o DT, lá para o multímetro DT, é o catodo do TL431. E aqui abaixo, ó, aqui está o terra de todos os multímetros. Esse pino jacaré aqui é o terra da fonte e aqui o vermelho é o positivo da fonte. Então vamos alimentar por aqui, ó, o circuito, beleza? Só para vocês entenderem ali. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aonde que vamos estar colocando o positivo e o negativo, né, pessoal, da fonte. O positivo está ligando aqui, né, Cleudinho? Cadê? 957, 955. O positivo está aqui e o negativo da fonte está aqui.
beleza? O jacarezinho preto está aqui e o vermelho... Opa, ao contrário, né, pessoal? Só apagar aqui para vocês observarem. O Bruno tá nervoso, gente. O vermelho. O vermelho está aqui, que é o positivo, e o preto está aqui, que é o negativo, tá? Então, só para vocês entenderem aonde que estamos injetando tensão e aonde que está a ponteira, que é aqui embaixo, né? As ponteiras do multímetro, beleza? Agora, vamos realizar o teste, né, Carolinos? Olha, gente, vamos aqui ligar a fonte, né? Nós já estamos com todos os equipamentos ligados aqui. Vou só colocar aqui, ó. Olha só. Nós ligamos a fonte. Ela está com 5.1 volts. Vocês veem que não tem nada, né? Mas também não vai ter mesmo. Tá todo mundo desligado aqui, tá? Olha só para vocês verem. O DT9205, ele está com 4.50 volts, ou seja, nem 5 volts não está dando ainda. O Fluck está com 2.4 volts, né? 2.475. Enquanto que o multímetro analógico tem apenas um pequeno deslocamento. Olha, gente, quando você for fazer esse teste aqui, ó, você sempre vai estar utilizando a escala de vezes 10, porque você tem uma sensibilidade melhor de deslocamento do ponteiro aqui. Se você colocar aqui no X1, o ponteiro vai deslocar muito pouquinho para você perceber o funcionamento. Mas se você colocar em vezes 10, ele vai ter um ótimo deslocamento, onde você vai conseguir perceber aqui, ó, entendeu? Bem mesmo o funcionamento do TL431, como ele está funcionando. Tá? Então você utiliza sempre a ponteira, aqui a escala vezes 10, tá? Não é vezes 10K, é vezes 10 ohms. Tá bom, gente? Então, pessoal, já mostramos que aqui é a tensão de referência, aqui é o catodo do TL431 e aqui no meio é no optoacoplador, beleza? Coletor e emissor do opto. Bora lá para a placa. No caso, a tensão da fonte ali está 5.1 aplicado ali, né? Onde a gente mostrou. E vamos lá para o teste agora. Vamos ver quando que esse TL431 vai saturar. Diminui a tensão dele bem baixinho, depois vai subindo. Olha só, gente. Colocamos a tensão quase zerada, tá? A corrente aqui pode ser em torno de 200 mA, tá? Não precisa mais do que isso para você fazer esse teste. E vamos começar então deslocando aqui a tensão aqui. Olha só. Opa. Olha para vocês verem, ó. 4 volts, nada, né? 4.2, 4.3. Enquanto que a tensão de referência tá 2 volts, ó. 2.061, então quer dizer que está 2 volts. 4.6. A VREF passou para 2.3, quase 2.4. Olha, a VREF bateu em 2.5. Automaticamente você viu que o multímetro analógico já deslocou o seu ponteiro, tá? Com isso, você fazendo esse teste, você vai já estar testando o que? A sua malha de feedback. Está tudo ok, porque você chegou aqui, ó, em 2.5 volts, que é a tensão de referência do TL431, o multímetro automaticamente deslocou o seu ponteiro. Significa que o TL saturou, porque olha lá no DT9205. Olha aqui no DT9205, ó. A tensão caiu para 1.8 volts. Tá? Se eu baixar aqui um pouquinho, ó, olha só, passa a ser a tensão da fonte propriamente dita, ó. Isso aqui está no que? No catodo do TL431. E olha só o multímetro analógico, simplesmente não acontece nada com o seu ponteiro, está totalmente parado.
enquanto que a tensão aqui no ponto de referência, VREF, está em 2.484. Se aumentar um pouquinho mais a tensão, ele vai saturar. Tá? Agora vamos, ó, e aqui na fonte, como vocês estão vendo, ela está dizendo que tem 5.1. Então está dando uma diferençazinha de medição aí de um multímetro para o outro, né? De um voltímetro, na verdade, não é nem multímetro, né, gente? Porque isso aqui é um voltímetro, não é um multímetro. Então o Alfredo, ele falou que chegou agora. O que a gente está fazendo, Alfredo? Só para você não perder nada, né? Não ficar boiando aí. Vou voltar aqui para a captura de tela. O que a gente está fazendo? A gente está testando o TL431. Um primeiro multímetro, o DT9205, ele está aqui no catodo. Ele está aqui nesse ponto aqui. O da Fluck, que é o da esquerda para vocês aí, está aqui no pino 1. E o analógico está aqui no pino 3 e no pino 4. O que a gente está fazendo? A gente está testando quando que esse TL431 vai saturar. Beleza? Então, só para você observar lá na placa, aqui, esses dois aqui, ó, esses dois aqui é o analógico. Aqui, no caso aqui, é o catodo do TL431. Aqui a referência, o terra e a alimentação que a gente está alimentando ali com a fonte. Então, voltando aqui agora para o multímetro de fonte, né? O que a gente está fazendo? Tá vendo qual que é a tensão que faz o TL431 saturar. Então, com base, a gente vai aumentando a tensão ali na fonte de bancada, a gente vai conseguindo observar tanto aqui o catodo e tanto a referência e tanto o optoacoplador. Então, o Claudio vai subindo a tensão ali, vai subindo, Claudio. Ó, a tensão, devagar, 4 volts na fonte, a minha tensão de referência ainda é 1,97 e aqui ainda, ó, 3,85, não está saturado. E aqui, ó, o opto também não saturou. Vai subindo, vai subindo. Subindo, 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 subindo. Devagarzinho. Olha só, olha o momento que ele vai saturar. Vocês vão poder acompanhar aí com o multímetro. Tá subindo, olha a tensão de referência 2,45. Ainda não saturou aqui porque não teve queda aqui no... Olha só, nesse momento, nesse exato momento, a tensão, ele saturou o TL431. Por quê? A minha tensão de referência ali no pino 1 chegou em 2,51 volts e, consequentemente, ele saturou e abaixando ali a minha tensão, está saturado, né? No caso ali está tendo consumo, 1,89 volts no pino 3. E, consequentemente, ó, olha aqui no analógico também, como ele teve uma queda de resistência ali. Por quê? O optoacoplador também conduziu. Então, o que a gente pode concluir com esse teste aqui, ó? Que o TL431 está ok, a sua malha está ok, porque ele está saturando na tensão que realmente condiz, né? Que é 2,5. Chegou 2,5 ali na referência, ele satura. E quando abaixa um pouquinho ali, vamos baixar a tensão novamente. Ó, abaixou, abaixo de 2,5 no caso, né? Novamente, resistência aumentou no opto, porque não está conduzindo. O TL431 também, o catodo, a tensão também não está conduzindo. E por quê? Porque a tensão de referência está abaixo de 2,5, que é a tensão ali onde ele vai fazer a saturação do TL431. Então, o que a gente pode concluir ali? Está ok, está filé ali o TL431. Isso condiz também que toda a malha de feedback, toda essa malha que comporta o TL431, né, está ok. Então agora, o Claudio vai mostrar no datasheet, no caso do esquemático, como que realmente isso ocorre, né? Olha lá. Olha aqui, gente. Vou mostrar para vocês aqui o funcionamento aqui na lousa, aqui no esquemático, para vocês entenderem. O que é um transistor? Primeira coisa, para você entender isso aqui. O que é um transistor, né? Um transistor nada mais, nada menos que é o quê? Ó, transistor é transferência de resistor, tá?
seja ele. O Wellington perguntou, vou fazer uma pergunta boa. Esse teste é feito a frio, ou seja, com a placa desligada somente com a tensão da fonte de bancada? Sim, exatamente, Wellington. Só com a fonte de bancada, tá? Você não tem nenhuma tensão de rede ligada, só a parte fria da fonte que você vai estar testando aqui, tá? Novamente mostrando aqui, ó, onde injetamos tensão foi aqui, ó. Olha aqui, nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui você pode ver que é a parte fria, ó. Aqui foi colocado a ponta preta e aqui foi colocada a ponta vermelha. Ou seja, o mais e o menos. Com a fonte desligada, tá? Só com a fonte de Totalmente bancada. desligada aqui, só com a fonte de bancada. Com isso você consegue isolar totalmente problemas na malha de feedback, onde é o terror do técnico. O técnico sofre pra caramba com essas malhas de feedback. Ah, minha fonte está alta, não consigo resolver o problema. Minha fonte está baixa, o que eu vou fazer? Minha fonte está reiniciando, está no modo burst, o que eu vou fazer? Né? Você fica perdido por não conhecer o TL431 e não conhecer como ele funciona, tá? É um circuito meramente simples, mas muito complexo, tá? Porque esse camaradinho aqui, ó, se houver uma mínima, tá? Milésimo de volts aqui, ó, tá? Ou milésimo de ampere, uma correntinha muito mínima, qualquer variaçãozinha aqui, ele amplifica esse erro aqui, tá? Ele amplifica esse erro aqui, fazendo essa variação aqui na luz do LED. Com isso, o transistor aqui também vai fazer o que? Vai reagir, tá? Conduzindo para mais ou conduzindo para menos. Mostra isso na prática ali. Tá, gente? Então é como a gente já mostrou na prática, na realidade. Vou mostrar para vocês aqui novamente aqui, ó. Isso acontecendo na real, tá? Olha só. Olha aqui, ó. O multímetro analógico. Não tem nada. A fonte está em 4.65 e o multímetro flux que está na referência, na VREF, tá? Aonde ali qualquer milésimo de volts ali ou milésimo de corrente de miliampere ou microampere já vai ter uma puta de uma amplificação, porque ele é um amplificador de erro. Então esses camaradas reagem muito rápido. E olha só, eu tô com 5.1 aqui na fonte, tá? Se eu aumentar aqui, ó, só vou dar apenas um toquezinho. Passei para 5.2, ó. Olha aí. Já foi para 2.5 volts aqui na VRF. Olha só o multímetro em 0.1 volts, ou seja, em milésimo, entendeu? É coisa mínima, micro. Cara, esses rapazinhos, eles reagem muito rápido, entendeu? Dando uma eficiência muito grande para o circuito. Por isso que a gente utiliza o TL431. E olha a tensão aqui para vocês verem. Ela começou a cair, tá variando. Aqui tá funcionando já, você vê que o óptico está funcionando. Se eu aumentar a tensão um pouquinho mais aqui, olha o que acontece com o multímetro. Olha. Caso analógico. No analógico, tá? Tô com 5.5, olha lá. O ponteiro onde foi parar. Olha. 6 volts. A tensão aqui está em 1.8. O multímetro já deslocou muito mais o seu ponteiro. Com isso houve o que? Mais emissão de luz. Vou mostrar para vocês aqui na lousa o que aconteceu. Olha só. Eu tenho um LED, né? Olha só, eu tenho esse LED aqui. Tenho um TL431 ligado aqui. TL431 ligado aqui, ligado ao terra. Referência. Isso aqui chama-se VREF. VREF, ou tensão de referência, tá? Eu venho deslocando aqui, ó, quando eu estou 2.4, 2.49,
nada acontece. Mas eu atingi aqui 2.5 na íntegra. 2.5. Automaticamente esse ponto aqui, gente, ó. Esse ponto aqui cai para 1.9 volts. Que é aqui, né? Tá? Que é esse ponto aqui, ó, do catodo do TL431. Aí eu tenho um transistor que é controlado por isso aqui, tá? Eu tenho aqui o LED, novamente, ó. Tenho o LED e tenho aqui um fototransistor. Eu tenho um fototransmissor, né, no caso. Esse rapazinho que está ligado para o terra. E a única ligação que tem aqui é luz. Tá? A única ligação que eu tenho aqui é luz. De acordo com que há uma emissão de luz aqui, esse camaradinha começa a fazer o que? Conduzir. Tá? Ele vai conduzindo aqui, ó. É o que está acontecendo aqui. Tá? Ou ele conduz para mais, né? Porque ele conduz para mais, a seta está indicando para baixo. Porque ele diminui a sua resistência. Como eu falei para vocês, o que é um transistor? Ele é transferência de resistor ou transferência de resistência. É como se eu tivesse um potenciômetro controlado eletricamente. Tá? Esse ponteiro aqui do potenciômetro, esse eixo central, ele é controlado eletricamente. Essa resistência vai aumentar, ou ela vai diminuir, ou ela vai ficar intermediária, ou vai ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, entendeu? Ela vai ter aqui uma variação aqui, ela vai variar tanto para mais quanto para menos. Por isso que transistor é transferência de resistor, tá? É assim que a gente consegue fazer o controle da malha de feedback. Porque se eu tiver uma variação nessa tensão aqui, tá? Ela está com 5.1 volts, ó. Aqui na minha VRF, a minha VRF aqui, vamos colocar que ela esteja 2.45. O meu TL431 está cortado. Aqui está com a mesma tensão de entrada, menos a VF do diodo aqui. E uma quedinha aqui sobre o resistor. Então ela aqui vai me dar em torno de 4,8 volts. Tá? 4,8 volts mais ou menos. Eu posso jogar 5 volts, sem problema nenhum. Tá? Mas aí o que acontece? Tá tudo certo aqui, beleza. Triscou aqui, ó, chegou em 2,5. Tá? A tensão aqui foi para 5.2, ó. 5.2. Aqui chegou em 2.5. Esse rapazinho faz o quê? Há uma amplificação muito grande internamente dentro dele. Por isso que ele é chamado-se de amplificador de erro, ó. Amplificador de erro. Ele responde numa velocidade tão grande. Ele fala, opa, peraí, essa fonte não pode ter instabilidade, essa fonte tem que ser totalmente linear, de que está tudo ok. Ela não pode subir e nem pode descer. A minha margem que é para me manter aqui é 5 volts e acabou. Tá? Então, assim que o TL431 funciona. Amplificando o erro. O que é o erro? O erro é a diferença, né? Que esses resistores aqui vão determinar, ó, a R top e a R bottom, tá? Esses resistores aqui vão determinar essa VRF aqui, tá? Vão determinar essa tensão de referência, tá? E tem aqui alguns cálculos que você faz para você até conseguir saber qual a tensão que você vai colocar aqui, tá? E lembrando vocês aqui que o TL431, tá? O TL431, para fontes de 3V3, tá? Quando a sua fonte é 3V3, essa VRF aqui, ó, tá? A VRF, ela é de 1,5 volts. 25. É 1,25 volts, melhor dizendo, tá, gente?
1,25 volts. Então tensões abaixo, né, ou de 3.3 abaixo, a tensão de referência no pino 1 no caso aí, né, pessoal, ela não vai ser mais 2,2,5 no caso, vai ser a metade disso, que é 1,25 volts. Então esse no nosso caso aqui, né, como mostrado, a tensão que vem ali da fonte ali é 5,1 volts, ou seja, é uma tensão de referência ali do TL431, vai ser 2,5. Agora, se fosse a tensão chegando aqui em cima, aqui, ó, de 3,3, ou inferior a isso, a tensão de referência do pino 1 seria 1,25, que é metade de 2,5, que é, nesse caso aqui é 2,5, tá? Então, gente, olha, como vocês veem, né? Então, quando é 3,3 volts as fontes, muito cuidado na hora de você analisar, que você vai querer procurar aqui 2,5 volts, e se tiver 2,5 volts aqui, a sua malha de referência está com defeito, tá? Por quê? R-top, se ela altera, a fonte faz o quê? O que é de cima, sobe, tá? Usa essa regrinha, ó. O que é de cima, sobe. E o que é de baixo, desce. Essa é a regra. Alterou RB955 ou RB956, a tensão da fonte, os 5 volts, no caso aqui, né? Vamos colocar 5 volts. Se alterar RB955 e RB956, por essa regra que eu falei para vocês, o que acontece se alterar aqui um desses dois resistores de baixo? O que vai acontecer com a tensão da fonte? Tá correto, José Américo. Tá correto, porque a regra é clara, né? Se altera de cima, sobe. Então está correto não. Não. Ué. Ó, ela altera, aqui vai haver menor luz. O TL vai conduzir menos, o LED aqui vai conduzir menos, a tensão, a fonte vai entender que está mais alto, tá, gente? Então ela não sobe, tá, José Américo? Eu confundi aqui na hora que eu falei para você que sobe. Ela não sobe, ela desce, né? Porque nós estamos com a R boto, ó. A regra é, o que é de baixo, desce. O que é de cima, sobe. Porque olha só o que vai acontecer. Se a RB953 altera, eu vou ter menor corrente aqui, ó. Tá? Vou ter menor corrente aqui. Menor circulação de corrente aqui também. Tá? Se eu tenho menor circulação de corrente aqui, esse camarada aqui também vai conduzir menos. Tá? A reação dele vai ser mais lenta. Com isso, o LED vai ficar mais tempo apagado, tá? Ele vai ficar com menos luz, emitindo menos luz. Isso você consegue fazer esse teste com um potenciômetro, tá? Você pega o potenciômetro e coloca o LED aqui, ó, tá? Coloca o LED aqui ligado numa fonte de 3 volts. Aí você vai girando o potenciômetro aqui ligado ao terra, de acordo com você vai aumentando, você pega um potenciômetro de 1 mega, de acordo com que você vai aumentando a resistência, o seu LED vai diminuindo a emissão de luz. E é exatamente o que acontece aqui. Esse rapaz aqui também é um circuito com vários transistores internos, que é o que? O transistor? Transferência de resistor. Ou seja, ele está fazendo aqui uma regulagem de corrente. E com isso o LED conduz mais ou conduz menos. Agora, se esse resistor de baixo aqui, ó, altera, eu vou ter maior corrente aqui, ó, tá? Eu vou ter uma corrente muito maior aqui, tá? A minha corrente aqui vai ser maior. Se a minha corrente é maior, esse rapaz vai conduzir mais. Ele vai conduzir mais, vai ter mais emissão de luz, tá? Do diodo emissor aqui, ó, o fotodiodo emissor. E nós estamos aqui com o fototransistor receptor, tá? Então esse aqui é o emissor e esse é o receptor. Se eu tenho mais luz batendo aqui nesse transistor, eu vou ter uma maior condução aqui entre coletor e emissor. Com isso, aqui eu vou levar isso aqui quase chegar ao GND aqui, ó, tá?
quase chegar ao GND. Com isso, a minha malha de feedback, o meu circuito integrado, vai entender que a tensão subiu, tá? Mas, na realidade, não foi porque a tensão subiu, foi porque o resistor alterou e mentiu para o TL431 que a tensão tinha subido, mas na realidade a fonte estava com 5 volts. Com isso, a fonte vai subir para 6, 8, até 10 volts e estourar tudo lá para frente. Olha só para vocês verem. Simplesmente uma alteração aqui vai acontecer isso. Tá? Então a de baixo sobe e a de baixo desce e a de cima sobe. Beleza? Tem até a musiquinha que o Celso fala, né? A de cima sobe e o de baixo desce, né? Pessoal, ficou alguma dúvida referente aos testes ali que fizemos, né? Ficou alguma dúvida referente ali na parte do teste do TL431? É um teste, vamos dizer assim, simples, né? Mas é de suma importância também, porque olha só, você viu só quantos problemas pode ser que tem ali naquela malha, né? A malha é pequena, mas é uma análise bem aprofundada, né? Uma perguntinha para vocês. E se a R951, que está ligado no LED, tá? Se a R951 alterar, o que vai acontecer com esse circuito? O que vai acontecer com essa fonte? Se esse resistor aqui, pessoal, alterar, o que acontece com o LED? O LED conduz menos, o Rui falou. Isso, o LED vai conduzir menos, Rui. E o que vai acontecer com a tensão da fonte? E a tensão sobe. O Rui falou, o LED conduz menos. O Fernando Ramos falou, a tensão sobe. O José Américo, essa tensão do LED vai abaixar. O Alfredo falou, Medeiros depende. Considerando, né, que resistor altera sempre a mais, né? Resistor, na realidade, a gente nunca, jamais altera para menos. Não tem a menor possibilidade de um resistor alterar para menos. Ele sempre vai alterar para mais. A única possibilidade que pode acontecer é do fabricante colocar uma cola ali debaixo do resistor e a cola, com o tempo, devido a aquecimento, alguma coisa, ela virar uma resina condutiva e começar a conduzir. Mas não é o resistor que alterou, mas sim a cola que está ali, que fez uma resistência paralela junto com o resistor, então assim fazendo ele diminuir. Então você tem que ficar muito veiaco com cola debaixo de resistor, tá? O José Américo falou, não vai haver luz nunca, mas pode acontecer. Pode acontecer por causa disso aí, né, pessoal? A tensão do anodo do LED vai ser menor que a do catodo. Pode responder. Na realidade, aí sempre a tensão do anodo do LED vai ser maior que catodo, tá, gente? Isso só vai acontecer dessa tensão aí ficar menor se esse resistor altera, tá? Eu vou ter realmente menor circulação de corrente aqui, ó. Por quê? Se o resistor é maior a resistência, automaticamente a resistência ela sobe, tá? E a corrente desce. Isso aqui é o que vai acontecer, tá? A resistência aumenta, a corrente diminui. Se a corrente diminui, o LED reage de uma maneira diferente. Ele vai emitir luz, sim, tá? Ele não vai ficar sem luz totalmente, mas ele vai emitir muito menor luz. Se eu emito menor luz aqui, todo o circuito, a malha de feedback aqui tá tudo ok, tudo certinho, tá? A VRF tá ok, tá belezinha, eu tô aqui com 2,5 volts, tudo beleza, tá? Só que aqui nesse ponto aqui, ó, caramba, tem aqui 1,8 volts, normal, olha que coisa, tem 1,8 volts e a fonte tá com 6 volts. Caramba, sendo que a fonte tem que ser 5 volts e ela tá com 6 volts. Caramba, eu olhei a VRF, a referência tá ok.
A tensão no cátodo do TL431 tá ok. Tá tudo certo. Tá funcionando, tudo beleza. Aí fica complicado, né? Você pega um defeito desse e fala, meu Jesus Cristo, me arrebentei agora. E você vai ver, é a RB951 alterada, tá? Ela altera aqui, por exemplo, tá em 220. Se ela alterar aqui para 250R, ela já vai dar essa diferença aí, ó. O Rui matou a charada ali, ó. A Entendeu? tensão da fonte vai subir porque a VCE do ópto sobe. Exatamente. Corretamente, já foi diretamente ao ponto. O ópto aqui, ó, vai conduzir menos, ó, tá? Ele vai conduzir menos. Com isso, a malha de feedback lá no circuito integrado, lá no UFB, vai entender que a fonte Precisa de tensão precisa chegando de ali. tensão. Precisa de uma tensão Entendeu? maior, vai subir. Ela vai subindo. mandar suprir aqui, ó. É. Entendeu? Ela quer estabilizar para 5 volts. Ela tá entendendo que tá normal, mas caramba, alterou aqui já era, né? Por isso é muito perigoso também esse resistor RB951 subir, né? Porque ele, no caso, alterar para mais. Porque se ele alterar para um valor muito a mais, né? A fonte vai mandar subindo. Ah, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Vai chegar numa tensão onde não suporta, né, Bruce? E ela vai estourar. Então, por causa de um resistorzinho aqui no começo, no TL431, aqui na malha TL431, pode ser que danifique lá a fonte, né? Mas graças aos engenheiros, né, que são bastante espertos, eles foram lá e colocaram uma coisa chamada-se OVP, né? Over Protection. Overload Protection. Também. Over Voltage Protection. Tá? Então eles colocaram isso aqui, ó. E determinaram lá, o cara, na hora que ele vai fazer o projeto, ele determina, olha, chegou numa tensão X, aqui, você aí, olha, você fica esperto. Chegou nessa tensão X, você simplesmente desliga. Nem pergunta, desliga. Tá? Nem pergunta assim, ô Bruno, eu posso desligar? Não. Desliga e acabou. E o Bruno que se vira para achar o problema. E assim que funciona, tá, gente? Então tem o outro problema da UVP, né? Tem a UVP também. Que é um under. Tensão baixa, no caso. Isso. Aí tem a tensão baixa. Tá baixa demais. Vai acabar criando um problema no circuito. Aí o CI fala o quê? Deixa eu desligar aqui, porque senão vai estourar tudo ali para frente. Então eu vou desligar. Na hora que tiver tudo ok, eu volto a funcionar. Uns começam, depois que aciona qualquer proteção dessa, né? Ela começa a acionar, principalmente na UVP, ela começa a funcionar a UVLO. E fica naquele negócio. Pacote, para. Pacote, para. E assim fica o tempo todo aqui, ó, batendo e você não consegue matar de jeito nenhum. O famoso defeito chamado fonte pulsando, né? Que o pessoal sofre pra caramba. Isso aí, libera e protege. Libera e protege, porque está sendo acionado a UVLO. Porque a tensão está baixa. Tá? O que é o UVLO? O CI tem lá, ó, duas tensões de referência. Aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo para vocês verem, ó. Temos aqui duas tensões de referência, ó. No caso do circuito integrado dessa fonte aqui, ele trabalha com uma tensão de 8 volts e uma de 12 volts. Tá? Olha só. E lá tem um capacitorzinho lá, tá? Vamos fazer aqui assim, vamos fazer um conjunto resistivo. Tá? Isso aqui é a partida, tá, gente? Isso aqui é a partida, só para vocês entenderem.
a partida. E aqui tem um capacitorzinho aqui, ó, ligado ao terra. No momento que você liga, aí essa partida começa a ser acionada, ó. Tá? Começa a ser acionada e esse capacitorzinho vai se carregando. Ele vai carregando, carregando, carregando. Aí o que acontece, ó? Ele sai do zero aqui, não é? Aí ele vai, ó, vai. Quando chega em 8 volts, alguém se arriscaria a me responder o que acontece quando chega em 8 volts? Isso aqui é na linha do VCC do CI, tá, gente? Tá bem aqui no VCC, ó. Esse capacitorzinho. E aqui tá ligado na rede. Ou seja, aqui é a partida do circuito integrado. Beleza. Já que ninguém arrisca uma perna, né, vamos prosseguir. Desliga a fonte. Nesse caso aqui a fonte já está desligada, né? Estamos apenas na partida. Ela está iniciando. Então, gente, quando chega aqui no 8, ó, 8 volts, não acontece nada. Continua subindo. A tensão vai subindo, o capacitor vai se carregando, carregando. Quando ele trisca aqui no 12 volts, o que a fonte faz? Ela, ó, libera pacote. E enquanto tiver aqui em 12 volts, tá? Enquanto tiver em 12 volts ou acima de 12 volts, o pacote vai continuar. Respeitando a tá? AVP, né? Vai continuar aqui esse pacote aqui. O que acontece daí? Qualquer coisa que acontecer, essa tensão começa a cair, ó. Aí ela vem aqui, ó. Ela vem caindo. Chega em 12 volts. O que acontece? Quando a tensão chegar aqui em 12 volts, novamente. Passou um pouquinho para baixo de 12 volts, 11.99. O que acontece com essa fonte? A fonte, gente, aqui, ó, ela vai permanecer ligada, gerando o PWM aqui, bonitinho, tá? Vai continuar gerando o PWM aqui, tranquilo, perfeito, normal, tá? 11.8, 11.7, 10, 10.7, 9, 9.5, 9.3, 9.2, continua gerando PWM, ó, perfeito, tá? Só que não é fake nem meu desenho não, tá, Vivi? Continua gerando PWM, mas olha só o que acontece, ela triscou em 8, a fonte simplesmente faz isso. Desliga. Tá? Ela simplesmente desliga e entra aonde? Na over, né? A over voltage UVLO. Tá? Ela entra na UVLO, ou seja, no restart, como muita gente conhece aí, né? Restart. Entra no restart. E enquanto não atingir, tá? Enquanto o capacitorzinho aqui não chegar em 12 volts novamente, ela vai ficar nesse restart aqui, ó. Vai ficar insistindo, tenta ligar, não funciona. Tenta ligar, não funciona. Tenta ligar, não funciona. Ou seja, ela emite pacote rapidamente e para. Emite pacote rapidamente e para, porque ela não consegue atingir a tensão de funcionamento do circuito integrado. E essa diferença de 12 para 8 é a chamada esterese, que nem o José Essa falou. aqui é a esterese. Então, beleza. Novamente, Vamos datasheet. Vamos... Aonde que encontra essas informações? De UVLO, OVP, é toda ela no datasheet do CI, tá, pessoal? Então, eu quero saber qual que é a tensão que ela vai startar, que é a VLO start. Eu vejo no datasheet.
A stop também vejo no datasheet. Então, cada CI tem essa informação lá para que vocês possam observar e ver qual que é a atenção que eu devo ter naquele ponto ali. Eu vou pesquisar aqui o datasheet do TL431, pessoal, para vocês observarem também. Ó, então aqui logo no início, ó, atenção de referência 2,5. Então aqui é do TL431, atenção de referência já está mostrando aqui que é 2,5. Então, informação também que é encontrada no datasheet. Na verdade, o datasheet ele está sempre acompanhando nós, né, pessoal? Não tem como hoje em dia a gente fazer alguma manutenção sem o datasheet, né? A gente não precisa de esquema, mas sim precisamos do datasheet, porque é no datasheet que a gente colhe as informações do VLO, as informações de referência, e dentro dos circuitos integrados tá cheio de amp-op, onde eles têm as suas tensões de referência, gente. Tá? Esse CIzinho aqui, o TL431, ele tem uma resma de transistores aí dentro. Tá? Tem um amp-op feito aí dentro que faz esse amplificador, essa amplificação de erro aí, onde ele consegue, através de 1 milésimo de volts aqui, ele consegue fazer uma variação altíssima no seu catodo. Então, pessoal, hoje, nosso teste, nossa aula, como foi mostrado, né? Na aula prática ali, em si a aula prática foi rápida, porque relativamente é um teste rápido, né, pessoal? É só a gente observar a tensão de referência e ver se ele está saturando ou não. Se tiver ok, com base na tensão de referência, como a gente observou também e disse, se a tensão ali da fonte for abaixo ou igual a 3.3, a minha referência do TL431 deve ser 1,25. Como no nosso teste ali a tensão é 5.1, né? Ou no caso acima de 3.3, a tensão de referência é 2,5. Então deve-se se atentar sempre a isso. Eu tenho ali a tensão de referência 1,25. Está errado? Não. É porque a tensão ali que está sendo aplicado é 3.3 ou inferior, beleza? Então é isso uma regrinha que a gente deve sempre lembrar, né? Porque pode ser que tenha 1,25 e eu imaginar, mas é 2,5. Mas não, é por causa da tensão que está sendo aplicada ali no circuito. Tem que se atentar à tensão da fonte, tá? Se a fonte é 3,3, o TL431 é de 1,25. Agora, se a fonte for de 5 volts a mais, sempre vai ser o TL431 de 2,5 volts. É isso aí. Ficou alguma dúvida aí, pessoal, referente à aula? Lembrando, novamente, né, para quem chegou depois, a lista de chamadas está anexada no chat ali, né? Então preencha ali com o nome de vocês, para que a gente saiba quem está participando das aulas. Nenhuma dúvida? O Alfredo também falou que não. Então nossa aula de hoje foi essa aí, pessoal. O Rui também falou que não tem nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham gostado, né? Ontem analisamos uma parte do circuito, hoje analisamos também o TL431, uma aula prática ali para vocês observarem como que é o funcionamento, como que ele se comporta no circuito, e espero ter ajudado vocês aí, beleza? Quando for fazer uma manutenção, viu, gente, vocês ficam bastante espertos com esse optoacoplador também, tá? Como ele tem um transistor aí que trabalha com corrente, tá? Ele pode dar muito problema. E a sua fonte está caindo ou está subindo, você verificar todas as tensões da malha de feedback, está tudo certinho, tudo ok, o TL431 está sendo polarizado, está disparando normalmente, mas a fonte não sobe ou não baixa de jeito nenhum, está alta demais ou está baixa demais, e você fica perdido e não sabe o que fazer. Faça o teste como nós falamos aqui, ó. Se a sua fonte é 5 volts, o TL431 vai disparar com 2,5 volts. Ele disparou ali, caiu para 1,8 volts, cara, o TL431 está bom. O seu problema ou é a resistência RB951 ou é o seu fotoacoplador que está com problema. Porque a sua malha resistiva de feedback aqui, a sua malha resistiva de controle está ok. O TL431 está disparando justamente em cima do 2,5 volts ou em cima do 1,25 se for uma fonte 3E3. Tá tudo certinho. Por que essa fonte não abaixa?
Ou por que essa fonte não sobe? Depende, se ela estiver baixa, ela tem que subir, se ela estiver alta, ela tem que baixar. Por que isso não acontece? 90% do defeito óptico, acoplador foto-óptico como problema. É isso aí, pessoal. Circuito integrado dificilmente dá esse problema, tá? É mais mesmo acoplador foto-óptico e TL431 ou a malha resistível. Pessoal, brigadão pela participação de todos aí novamente. Aguardo vocês na próxima aula, né? Semana que vem agora. E estamos aí para qualquer dúvida, para vocês mandarem no grupo lá também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo que estamos lá para respondê-las, beleza? Forte abraço aí, boa noite e até mais. Valeu! Valeu, gente. Boa noite e até mais.